Diz assim Gênesis 18, de 1 a 15. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamré, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. E trazei um bocado de pão, refazei vossas forças e depois passareis adiante. Porquanto, por isso chegaste até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então, tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de ver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que sou velha e darei à luz a um filho? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que lhe respondeu: não é assim, porque te riste. Eu queria que você perguntasse para o teu irmão que está do teu lado, se há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor. Pode fazer essa pergunta para ele? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Queridos, promessas. Quando nós falamos sobre promessas, nós pensamos em compromissos. Compromisso de se fazer alguma coisa. E aí, quando a gente pensa em promessa, a gente pensa no nosso país, né? Política, tanta coisa que a gente já ouviu, tanta coisa, tanta desilusão, né? Tanta promessa não cumprida. E não adianta a gente achar que a gente não é atingido por essas coisas, porque nós somos. Nós estamos aqui e nós somos atingidos, é o nosso país. Então, o que eu preferi? Ao invés de falar dos políticos, eu preferi falar de um filme. Não sei se vocês já assistiram um filme, que é O Mentiroso. Alguém já assistiu? O que acontece com ele? Ele é um advogado. Quem já assistiu? Né? Ele é um advogado bem-sucedido, que ele se faz por mentiras, por promessas que não se cumprem, né? Por mentiras. E o que acontece com a mentira? Quando você mente, para você sustentar aquela mentira, você tem que mentir de novo, e de novo, e de novo. E você vai prometendo, prometendo e não cumprindo. Até que Jim tem um filho. Aí as coisas começam a mudar, né? Eu costumo dizer que filho é um ser que Deus coloca no nosso caminho para nós começarmos a entender o que é amor de Deus. Viu, Letícia? A partir desse momento que você está gerando, você já está sentindo um pouquinho do que é o amor de Deus. E aí, Jim, ele começa a querer cumprir as coisas e não consegue. Até um simples jogo de futebol que ele quer assistir com o filho, mas ele está numa audiência, a audiência não termina, e ele pega um trânsito, vocês lembram da cena? E ele não chega, e o filho sofre.
de novo mentiu. A promessa, ela projeta para o futuro, né? Vai acontecer, é futuro. Então, nós temos que conhecer quem prometeu. Quando Deus nos faz uma promessa, nós sabemos que Deus, Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se engane. Deus, Ele é fiel em suas promessas para cumpri-la. Na história que nós lemos, os personagens, Abraão, Sara e 3 homens enviados por Deus. Comportamento deles. Abraão, ele convida os homens para irem à sua casa e eles aceitam. Abraão, ele tem atitude, ele convida, ele recebe com o que ele tem de melhor os enviados de Deus. E os convidados? Eles se alimentam, se comunicam, se relacionam com Sara e abençoa eles com a promessa. E olha só, eles perguntam por Sara e chamam Sara pelo nome. Deus nos trata na individualidade. Ele se importa conosco. Você pode estar pensando, acontece com todo mundo, menos comigo. Engano teu, meu irmão. Deus te vê. Deus vê a mim, Deus vê a você. Aí o Senhor faz uma promessa a Sara. A promessa foi para Sara, lembrem do texto? Só que o interessante é que no texto, Sara não pediu nenhum filho para Deus, pediu? Não pediu. Nós sabemos que existia um desejo no coração de Sara. Como que a gente sabe disso? Porque naquele tempo, uma mulher que não tivesse filho, ela era vazia, ela não era reconhecida. Então, Sara, ela tinha um desejo adormecido, porque ela já era de idade. Então, foi passando, e nada aconteceu. A promessa desse filho foi feita a Abraão em Gênesis 15, 1-5, antes dos anjos, dos homens do Senhor falarem com Sara. Olha o que diz Gênesis 15, 1-5. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: ó Deus, que me darás, visto que morro sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tem dado os filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E o comportamento de Sara? Ela recebeu a promessa, ela estava lá quietinha, recebeu a promessa. Sara sorri. Na verdade, esse riso de Sara foi interno. Foi um riso de dúvida, tipo: eu? Como? Meu tempo já passou. Eu e meu marido somos velhos. Impossível. A atitude de Sara foi de descrença. Faltou-lhe fé diante da promessa. Sara olhou para as circunstâncias e não olhou para o que prometera. Se esqueceu da soberania de Deus. Se esqueceu de que Deus traz à existência o que não existe. Se esqueceu de que para Deus não há impossível. Se esqueceu de que o que Deus fala é. Amados, quando eu tenho um desejo, eu peço a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Quando Deus faz uma promessa para mim, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se engane. Deus cumpre as promessas. Sara engravida, nasce Isaac. Gênesis 21, 1-5.
Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Amados, Deus cria possibilidade e condições para cumprir suas promessas. A promessa de Deus, ela está acima das condições humanas. Está acima do que eu e do que você crê. A promessa de Deus traz alegria. Gênesis 21, 6-7. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Agora Sara ri, não mais de descrença, mas por ter visto e vivido as promessas do Senhor. Saber que Deus é fiel e que Ele nos sorri e cumpre o que prometeu no momento certo e na estação própria, é a conclusão daquilo que o Senhor nos prometeu. É a nossa fé, é a nossa alegria, é a nossa atitude, porque reconhecemos que o que o Senhor disse é. Paciência, fé e tempo. Hebreus 10, 35-36, diz assim, não rejeitai, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitas promessas nós temos, muitos desejos. Muitas vezes, o jovem, ele tem, como foi dito hoje lá no estudo, ele tem anseio, ele tem sonho. Deus também conhece isso. Né? E quando o Senhor cumpre, e quando o Senhor realiza o desejo do nosso coração, porque observem que Deus realizou o desejo do coração de Sara e cumpriu sua promessa. Por que Deus cumpre as promessas dele da nossa vida? Para que o nome dele seja glorificado, amém? Em relação àquilo que você quer, você já fez a vontade de Deus? Você já sabe qual é a vontade de Deus? Se já fez, espera pacientemente no Senhor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bendito seja o Senhor, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas. 1 Reis 8, 56. Talvez você já há algum tempo tenha recebido palavras do Senhor e até hoje está esperando se cumprir. E pode até estar desanimado, ter se esquecido ou até mesmo abandonado a promessa de Deus. Mas eu quero te encorajar a confiar em Deus e em sua fidelidade. Lucas 1, 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não fique triste, decepcionado com Deus, porque ainda não aconteceu. Depender de Deus é, Ele dá e não lança em rosto, não cobra e nos dá o melhor. Permaneça firme, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo no teu coração. Hebreus 10, 23, eu quero terminar. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E volto a perguntar para vocês, há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que esse ano a gente faça um balanço, mas que a gente continue permanecendo em fé e confiando nas promessas do Senhor. Amém? Deus abençoe.